Meu nome é Daiane Nascimento, sou assistente social, doutoranda da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e integrante do coletivo de pesquisadoras negras, Neuza Santos Souza. Esse vídeo ele é direcionado para quem pretende inserir no mestrado e no doutorado. E analisando os editais, um ponto em comum é o currículo Lattes. Nós precisaríamos de um curso mais detalhado, com mais tempo, mas eu vou trazer algumas dicas de preenchimento do referido currículo para vocês. Antes de iniciar, eu gostaria de salientar que o nosso objetivo enquanto coletivo e militantes é que a população negra esteja na pós-graduação. É possível, precisamos ocupar esses espaços que nos foram negados no decorrer da trajetória sócio-histórica desse país. Sim, a universidade é para nós. Estamos enegrecendo os espaços de poder. Então, como eu havia já salientado, o currículo Lattes é um requisito para o ingresso em cursos de pós-graduação e também ele tem infinitas utilidades. O currículo Lattes, para quem não conhece, ele é um sistema elaborado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que é um órgão de fomento responsável pela pesquisa no Brasil. Eles desenvolveram essa plataforma em que os currículos dos pesquisadores, dos discentes, enfim, dos estudantes, fossem padronizados. Então, nessa plataforma Lattes, ela é uma base de dados que contém currículos de distintas áreas de conhecimentos. E de onde veio o nome Lattes? É uma homenagem ao CNPq para César Lattes. Ele foi um físico brasileiro, pesquisador, né? Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1950. E seu trabalho também foi fundamental para o desenvolvimento da física anatômica no país. E ele foi um dos principais responsáveis pela criação da CNPq. Então, o currículo Lattes, ele presta essa homenagem levando o nome de César Lattes, que foi um grande físico, né, brasileiro. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente falar um pouco sobre o currículo Lattes. Então, como eu havia já salientado para vocês, a plataforma Lattes, ela é um banco de dados. Como que vocês vão ter acesso à plataforma Lattes? Tem duas formas. Primeiro, pelo Google, né, que vocês podem digitar a plataforma Lattes no Google e ter acesso à plataforma. Mas se vocês quiserem ir direto, é apenas digitar, né, o endereço lattes.cnpq.br e vocês vão entrar nessa página inicial da plataforma Lattes, que é esse banco de dados de currículos padronizados. São usados por acadêmicos, discentes, pesquisadores. Então, para quem ainda não tem o currículo Lattes, para vocês fazerem o cadastro básico, é simples, né? É só clicar em cadastrar novo currículo, como está na tela, e assim que vocês colocarem cadastrar novo currículo, na página aberta, vocês vão inserir algumas informações, nacionalidade, e-mail, CPF, né? Vocês vão digitar e criar uma senha também para poder fazer esse currículo Lattes. Após fazer esse preenchimento básico, vocês vão ter essa tela. Eu estou compartilhando com vocês a tela do meu currículo Lattes. Nessa tela inicial, o que vocês vão encontrar? Né? Nessa barra azulzinha vai ter dados gerais, vocês vão colocar identificação, endereço, os idiomas, os prêmios, os títulos. Tem a parte de formação, vocês podem colocar a graduação. Quem já tiver mestrado, quem já tiver doutorado, os cursos, as formações que vocês tiveram, a atuação profissional, os projetos de pesquisa, de extensão, projetos técnicos. Tem as produções, que não são apenas as produções acadêmicas, mas as produções artísticas. Quando está colocado produções, o que quer dizer? Construção de artigo, construção de material técnico, tem as patentes e registros, a inovação, que é mais para a parte da tecnologia também.
educação e popularização, eventos, orientações. Então, assim, essa aqui é uma tela geral, né, do Currículo Lattes, que quando vocês entram, colocam dados de vocês, vocês vão encontrar essa tela. Né? Então, primeiro, os dados gerais que vocês vão inserir, que é a identificação, o endereço de vocês. Posteriormente, então, a primeira fase é essa construção dos dados gerais, né, de identificação, de endereço e tudo mais. O que nós vamos ter também na plataforma Lattes, que é um resumo criado pelo próprio autor, ou seja, pelo próprio discente, pelo próprio pesquisador. Você vai colocar nesse resumo os dados gerais da sua trajetória, né? A sua profissão, a trajetória acadêmica, a sua linha de pesquisa. É importante, assim, não é padrão, mas na maioria dos textos desse resumo inicial que é construído por você, ele é um texto um resumo, assim, resumo já é resumido, né? Mas é uma forma de você colocar a sua trajetória de uma forma mais sintetizada, né? Que a pessoa vai olhar e vai pensar, nossa, ela graduou em tal lugar, se tem especialização, se tem mestrado, enfim, qual que é a trajetória, né, da Dayana? Um exemplo, esse é o meu currículo Lattes. O que eles pedem também é uma foto, e também não é regra, quem não quiser colocar não precisa, mas essa é a página, então, completou os dados gerais, depois a gente vai para essa página, vocês vão colocar o resumo da trajetória, salientando mais uma vez, resumo da trajetória, a foto de vocês. Quando no primeiro momento vocês inseriram a identificação, o que vai constar nessa identificação? O nome completo, e o currículo Lattes, ele vai gerar uma forma de citação bibliográfica. Então, cada autor, cada pesquisador vai ter essa citação bibliográfica. O meu caso é Dayana Nascimento, D.C. E esse Lattes ID que está na tela é o link para acessarem o currículo Lattes de vocês. Né? Então, vão passar por um processo seletivo, não apenas de pós-graduação, mas eles pedem o link do currículo Lattes. Então, vocês copiam esse link e a pessoa que solicitou, a agência, a instituição, o órgão, quando ele clicar nesse link, ele vai ter acesso ao seu currículo Lattes. Posteriormente, que foi aquele campo que eu mostrei para vocês inicialmente, então o que nós já colocamos? Dados gerais, já colocamos o currículo. Na verdade, no começo, o que a gente colocou? Os dados gerais, depois a gente fez um mini currículo, um resumo do seu currículo, na verdade, não um mini currículo, mas o resumo da sua trajetória acadêmica, tem a sua identificação, que vem com a citação. Posteriormente, vocês vão completar a formação acadêmica e titulação. Como eu já estou no doutorado, eu coloquei o doutorado em andamento, o mestrado que eu já concluí, o nome da minha pesquisa, a instituição que eu estudei, quem foi minha orientadora, né? Qual que foi a minha pesquisa realizada no mestrado, uma especialização que ainda está em andamento, a residência multiprofissional. Então, assim, cada discente, cada pesquisador, cada profissional, nesse espaço, ele vai colocar a formação acadêmica, né? Que foram as titulações que ele alcançou até agora. Nesse campo de formação complementar, que é o segundo campo, no que se refere o item formação, você vai colocar os cursos que você já realizou, as formações, enfim, o que você acha relevante para a sua formação, né? Para além das questões acadêmicas de graduação, pós-graduação, nesse item de formação você vai colocar os cursos. Nesse item você pode colocar tanto os cursos concluídos como os cursos em andamento. Posteriormente, tem a aba de atuação profissional. Então, se você já tiver alguma experiência profissional, vocês podem colocar nesse item. Quando eu ainda estava concluindo a minha graduação, eu colocava também as minhas experiências em estágio nessa atuação profissional. Como que funciona a atuação profissional? Vocês colocam o nome da instituição, o tipo de vínculo, se possui vínculo empregatício ou não, enquadramento funcional, a carga horária que vocês exercem semanal e o período que vocês iniciaram nessa instituição. Posteriormente, nós temos uma aba de projeto de pesquisa, né?
No meu caso, eu participei de um projeto de iniciação científica na graduação e, posteriormente, de alguns projetos de extensão, né? Então, nessa aba projeto, você vai colocar os projetos que você já participou, seja de pesquisa, seja de extensão, seja projeto artístico, seja algum projeto técnico, esse é o espaço. Então, no currículo Lattes, pelo que vocês já estão percebendo pela minha exposição, tem espaço para cada atividade que você realizou, né? Para cada ação, seja ela acadêmica, seja ela científica, cultural, profissional, no currículo ele é um currículo padronizado que você vai inserindo as informações. E posteriormente, após inserir as informações, o currículo, quando você vai ver ele na sua totalidade, ele já gera num sentido mais temporal, ele organiza automaticamente suas atividades. Um exemplo, nos meus projetos de extensão, ele começou de 2016, 2014, 2015, 2014. Então, ele vai seguindo uma sistematização temporal. Então, tem o campo dos projetos de pesquisa, extensão, como eu havia salientado. Quando vocês vão inserir os projetos de pesquisa, tem o nome do projeto, a descrição do projeto, e vocês vão ter que citar se esse projeto ele está em andamento, já foi concluído, o ano de início, vocês vão colocar só o ano fim, quando ele já estiver concluído. Se ele estiver em andamento, não precisa colocar. A instituição de execução, o órgão, que é principal também colocar na hora dos projetos de pesquisa é quem foi o coordenador da pesquisa, né? O coordenador e os participantes. Então, quando vocês vão rolar essa telinha, mais embaixo tem, para vocês colocarem quem foi o coordenador, quem foi o participante da pesquisa. Igual tinha falado para vocês, a gente pode colocar também outros projetos, né? Além dos projetos de pesquisa. Esses foram alguns que eu participei também. Embaixo tem as áreas de atuação, né? No caso, as ciências sociais aplicadas, o serviço social. Tem a aba também de idiomas, que vocês podem colocar os idiomas que vocês conhecem e classificar, se compreende pouco, fala pouco, lê pouco, escreve pouco, enfim. Então, vocês colocam os idiomas e classificam também em que nível, em que instância vocês já estão de apropriação daquela língua. Tem uma aba de produção, né, posteriormente. O que são essas produções? Podem ser os artigos completos publicados em revistas, em capítulos de livros, publicados em anais de congressos, e vocês vão poder definir essas produções em resumos, em trabalhos completos. Essas produções também, elas não têm que ser necessariamente acadêmicas, né? Vocês fizeram uma produção artística, enfim. Lá no currículo Lattes, ele é bem especificado, ele é bem claro. Vocês vão em produções, já vai ter a aba que vocês têm que inserir as informações. Lembrando também de uma informação importantíssima, que o currículo Lattes, todas as informações que vocês colocarem, vocês têm que ter como comprovar, ou seja, os certificados, para poder validar todas essas informações. Bom, então, aqui no meu currículo, tem as produções de artigos completos publicados em revistas, em capítulos de livros, os trabalhos também publicados em anais de congresso. Essas estrelas, você pode escolher, quando você vai inserir as informações e os trabalhos que você já realizou, quais são os mais relevantes para a sua carreira, para a sua trajetória, tanto acadêmico quanto profissional. Então, tem um item lá que eles perguntam se é o trabalho mais relevante e você pode citar se é ou não. E depois vai aparecer com essas estrelinhas os mais relevantes da sua trajetória. Você pode perguntar, Daiana, mas como que eu vou inserir esses trabalhos? Um exemplo é essa tela, quando vocês vão inserir trabalhos publicados em anais de eventos. Então, se tiver o DOI do evento, você já vai colocar a identificação, senão você vai falar qual que é a natureza da sua publicação. Um exemplo, eu publiquei um resumo, eu publiquei um artigo completo, um resumo expandido, então você vai ter que especificar nessa natureza, colocar o título, o ano que foi o evento, um meio de divulgação, se foi eletrônico, como que foi esse evento. Depois, posteriormente, mais para baixo, tem o detalhamento, que eles pedem o nome do evento, o local do evento,
E, principalmente, vocês não podem deixar de colocar quem foram os autores, né, do projeto, ou do projeto, na verdade, do trabalho, né, que a gente já está na aba de trabalho. Quem que construiu esse trabalho com você? Né? Esse trabalho você escreveu de forma individual, foi coletivo? Quem foram os autores que comporam com você? Né? E mais para baixo também tem as palavras-chave. Essas palavras-chave, elas são opcionais, se você quiser preencher, mas o importante mesmo é colocar a autoria do trabalho publicado. Não sei se ficou claro o que acontece. Nessas produções, vocês vão ver que tem várias abas. Né? Você vai poder ter publicado em revista, em capítulo de livro, ter construído um livro, em anais de eventos. Então, essa tela que eu compartilhei foi só de anais de eventos, que eles vão querer saber, você publicou o quê? Um trabalho completo, resumo ou resumo expandido? Então, você alimenta essas informações, né? Salientando que sempre nessas produções é indispensável vocês colocarem os autores. Como eu havia já explicitado para vocês, os resumos expandidos publicados em anais, os resumos publicados em anais de congressos. Ó, quando vocês vão preencher aquela natureza, aí depois o Lattes ele divide na apresentação. Um exemplo, resumos expandidos publicados em anais de congresso. Depois tem os resumos publicados em anais. Então, de acordo com a natureza do trabalho de vocês, depois vai ficar organizadinho quando vocês forem baixar o Lattes na plataforma. E tem também a apresentação de trabalho. Tem apresentação de trabalho. É importante também falar da produção no sentido de vocês enviaram um artigo para submissão de revista, esse artigo já foi aprovado, então vocês já podem colocar também no Lattes. O que é importante também, sempre alimentar, foi em alguma atividade, apresentou um projeto, faz a inserção no seu Lattes. Também tem a aba de apresentação de trabalho, como eu já havia colocado para vocês. Demais produções técnicas. Você fala, Dayana, eu realizei uma atividade, uma ação, mas eu não encontrei uma aba específica no Lattes. O que vocês podem colocar? Nas demais tipos de produção técnica. E os eventos, tem eventos que vocês vão para apresentar trabalho e outros não, que vocês vão como ouvinte. Então, o que é importante colocar também? Todos os eventos que vocês já participaram e possuem a certificação. Então, quando vocês vão participar de um evento, quando vocês vão preencher na plataforma Lattes, vai aparecer essa tela, participação em eventos, congressos, exposições, feiras e Olimpíadas. Então, você vai colocar a forma de participação, se é como convidado, participante ou ouvinte, né? O nome do evento, se ele é nacional, internacional, regional, o tipo de apresentação. Se você colocar como participante, aí você vai nessa aba, tipo de apresentação, se você apresentou um trabalho também, porque além de você participar do evento, você apresentou, e tem casos que você vai apenas participar e não vai apresentar trabalho. Colocar o ano, a natureza, a cidade onde aconteceu o evento, homepage do trabalho, o título de apresentação, se tiver. Né? Então, essa aba é de participação em eventos. Tem outra aba também relevante, que é da organização de eventos. Então, para ficar mais claro, a gente tem várias formas, né, de participar do evento. Só ir como ouvinte, ou às vezes participar desse evento e apresentar um trabalho. E, para além disso, nós podemos organizar, participar dessa organização de evento, que tem essa aba também no currículo Lattes. Quando eu falo evento, é eventos, congressos, exposições, feiras. Então, participou de uma organização de evento, quando for alimentar a plataforma, né, o seu currículo Lattes, vai aparecer essa tela para vocês, de organização de eventos, congressos, exposições, feiras. Aí você coloca o tipo de evento, a natureza, o título do evento, a instituição promotora, quanto tempo durou esse evento. Então, depois que vocês alimentaram, preencheram tudo certinho, de acordo com as atividades que vocês
já desenvolveram no decorrer da trajetória acadêmica e profissional, o que vocês vão precisar? Publicar esse currículo Lattes. Como que funciona? É simples. Nessa tela aqui no vermelhinho, sempre que você inserir alguma informação no Lattes, ela vai aparecer. Porque, para além de inserir, vocês têm que enviar para que essas informações fiquem salvas. Então, não adianta vocês colocarem as informações, inserir, alimentar a plataforma e não enviar para publicação. Então, depois não vai adiantar. Então, essa parte vermelhinha da tela, tá? Existem alterações realizadas no seu currículo que ainda não foram enviadas. Vocês vão clicar nela. Assim que vocês clicarem, o que vai aparecer? Enviar currículo, que vão ser essas informações. Vocês preenchem, né? Estou de acordo com a declaração. Escolham um idioma principal para o seu currículo. Depois vocês também acrescentam, autorizo a publicação da versão em inglês do meu currículo e envia para o CNPq as informações. Oi, Dai, e aí? Essa foi a minha apresentação. Essa foi a minha apresentação sucinta para vocês. Espero ter colaborado de alguma forma, incentivado vocês também a prestarem, né? E eu me coloco à disposição. Meu e-mail é Daiana Nascimento, com 2 T's. Qualquer dúvida de preenchimento do currículo Lattes, ou também tem a página do coletivo Neuza Santos. Nos procure que estamos à disposição. Queremos ver vocês aqui com a gente, que a universidade é o nosso lugar. Muito obrigada. Preciso fechar. Se estiver no YouTube, te mando